Melancolia é mais do que um filme, é uma obra de arte. Uma obra de arte que dialoga com a fotografia, a pintura, a música, a filosofia, a psicanálise. Melancolia começa com Tristão e Isolda, de Wagner. Uma música muito bonita, muito romântica e muito, muito triste. Para quem não conhece ainda Tristão e Isolda, Tristão e Isolda, a partir desse momento, ficará marcado, essa música ficará marcada como filme ligada à melancolia, né? Ao filme Melancolia. É uma música muito poderosa, uma música muito bonita. Tristão e Isolda, de Wagner, conta também a história de uma noiva que é levada para o casamento e conta também que esses amantes irão no final morrer. Trata-se de um amor adulterino. Igualmente como na ópera, o filme Melancolia terá também um preâmbulo e dois atos. O filme, ele é construído, o seu início é construído como se fosse um pesadelo, um sonho. Há todo um clima persecutório, um clima de perseguição. É uma história de duas irmãs, a Claire e a Justine, e ambas tentam escapar, e tentam fugir, e naquele clima de pesadelo, no qual tudo transcorre muito lentamente, né? A Justine tem os seus pés, os seus tornozelos entrelaçados com fios, com raízes que impedem que ela corra, né? A sua irmã Claire tenta fugir com o filho nos braços. Então há um clima de lentidão exasperante, né? Tudo isso pontuado pela música do Wagner, tudo isso no preâmbulo do filme, no qual nós já travamos conhecimento com o que vai ocorrer na história, que será o choque do enorme planeta Melancolia com o planeta Terra destruindo o nosso planeta. O filme todo, ele é norteado, o seu leitmotiv é a morte. A morte pontua todo o filme, do início até o fim. Há uma cena da Justine boiando no lago. Essa cena é uma cena que reproduz uma pintura do Millet, que mostra a Ofélia, de Shakespeare, a suicida e desesperada Ofélia, né? Ela boiando nas águas do lago. Portanto, uma imagem que nos reflete a morte. Nós vemos a imagem da Justine triste, pálida na tela, com pássaros mortos caindo do céu. Há uma pintura do Peter Bruegel, e nessa pintura, chamada Caçadores na Neve, nós temos folhas secas que caem do céu, remetendo tudo isso à ideia da destruição, à ideia da morte. Outras imagens relacionadas à morte, como o cavalo que cai, o cavalo negro que cai, né? Há uma série de composições que o diretor Lars von Trier, o diretor dinamarquês Lars von Trier, compõe de forma a tornar um início de filme extremamente impactante, não só com a música, mas também com o jogo de imagens e a associação dessas imagens que ele faz
com a música, que ele faz com a pintura, que ele faz com a fotografia. Há um cuidado, um esmero muito grande nesse prólogo, né? E que nos prepara para a ação que virá a seguir. O filme, resumindo, ele conta a história de duas irmãs que irão presenciar o fim do planeta Terra. O planeta Terra se chocará, ele será chupado por um outro planeta chamado Planeta Melancolia, o imenso planeta Melancolia. O Lars von Trier, numa das suas entrevistas, ele diz que essas duas irmãs foram tiradas de duas obras literárias. A Claire, segundo ele, foi um desdobramento da Claire da peça do Jean Genet, As Criadas. Nessa peça, a Claire, juntamente com a sua irmã, elas invejam a patroa e elas têm um amor doentio por essa patroa, e essa inveja, juntamente com esse amor doentio, isso irá construir uma trama na qual essas duas irmãs irão organizar o assassinato e, finalmente, a morte da patroa. Portanto, é uma história permeada do início até o fim, com o desejo, com o gozo e com a morte. A personagem Justine, segundo o diretor, ela foi retirada, ela é um desdobramento de um livro do Sade, Justine ou Os Infortúnios da Virtude. Justine, no romance de Sade, é a heroína boazinha, é a heroína virtuosa, que sofre todos os incômodos possíveis. Todos os sofrimentos são decorrentes da sua virtude, enquanto que a sua irmã, ela é justamente o oposto. Portanto, trata-se também de um romance que trabalha o tempo inteiro com sexo, com o gozo e com a morte. Nesse preâmbulo, nós vamos então tomar contato com o que irá ocorrer. Nós já sabemos que o nosso mundo será totalmente destruído, mas esse preâmbulo também mostra que está havendo um casamento, né? Logo entraremos num casamento. E o casamento talvez seja o símbolo maior da esperança. De todos os ritos sociais, talvez o casamento seja o rito social que mais nos faça rememorar, comemorar a esperança. No caso do casamento da Justine, é um rito da desesperança, porque nós sabemos que o mundo, dentro de poucas horas, o nosso planeta estará destruído. Portanto, esse casamento é um casamento sem sentido. Os ritos sociais, progressivamente, nas últimas décadas, têm perdido o seu significado. Os ritos sociais, eles servem para fortalecer as relações entre as pessoas. No caso do casamento da Justine, esse rito social está tão enfraquecido que o casamento não sobrevive ao final da ritualística dele, né? O próprio vestido de noiva da Justine, ele vai progressivamente, nessa primeira parte do filme, ele vai sendo sujado, ele vai sendo esgaçado, ele vai sendo rompido, até que finalmente é trocado por uma camiseta negra. Quem é Justine? Justine é uma moça, é uma jovem, bonita e talentosa publicitária. Ela não teve uma relação muito legal com os pais. Os pais estão no casamento e pela sua relação com os pais no casamento, nós já sabemos que a mãe trata-se de uma pessoa amarga,
de uma pessoa que não acredita nas relações humanas, ela não acredita no casamento, ela expõe claramente que ela não se doou afetivamente à sua filha, e o pai igualmente é um garotão que quer só curtir a vida, curtir as namoradas. A Justine implora ao pai para que ela espere até o outro dia, porque ela precisa conversar com ele, precisa falar com ele, e é um dia super importante na vida dela, que seria o dia do casamento. Mas o pai parte, deixando uma explicativa, uma explicativa entre aspas, e dizendo que não pode ficar e que tem que ir embora. Então nós temos que Justine teve pais que não se entregaram afetivamente a ela. Temos pais que com certeza atrapalharam e muito a construção de uma personalidade mais firme, de uma personalidade mais forte da Justine. No dia do casamento da Justine, ela tem a insistência do seu patrão. O patrão quer que ela faça uma campanha publicitária, o patrão quer aumentar o salário dela, o patrão quer que ela produza, o patrão implora que ela continue trabalhando com ele. Ela interpreta esse ato do patrão, essa insistência do patrão, como algo nojento, como algo desrespeitoso, algo que seria a alegria de qualquer sujeito que estivesse casando, que o patrão tivesse ali puxando o saco dele, o patrão tivesse agradando ele, o patrão quisesse aumentar o salário dele, o patrão tivesse implorando para que ele continuasse trabalhando. Isso faria a alegria de qualquer trabalhador, mas para Justine, essa Justine que tem uma extrema dificuldade de lidar com esse lado mais rotineiro, esse lado mais repetitivo da vida, isso para Justine é a morte. Bom, o casamento, obviamente, é o fracasso, a postura dos pais. A Justine abandona o marido no leito nupcial e vai transar selvagemente com o sobrinho do patrão. E depois de recusar então o casamento, de abandonar o marido, ela cai numa profunda depressão, no qual ela não consegue falar, não consegue se alimentar, não consegue tomar banho, ela se transforma num bebê. E nesse papel de bebê, ela é banhada, ela é alimentada, ela é cuidada pela substituta da mãe, que é a irmã Claire. Justine tem uma inadaptação a essa vida mais rotineira. A Justine ela está adaptada a essa vida da correria, essa vida da agitação, essa vida do gozo contínuo que marca a contemporaneidade, o oposto da Claire. E a Justine é muito interessante porque à medida que o planeta melancolia vem se aproximando da Terra, no qual todos sabem que o planeta será destruído, a Justine começa a melhorar. Ela começa a voltar, digamos, ao normal. Ela começa a ficar mais equilibrada, ela começa a ficar mais feliz. Por quê? Porque a Justine quer a morte. O Lars von Trier diz que o filme é um filme esperançoso. É um filme esperançoso para ele, que curte a morte. É um filme esperançoso para Justine, o seu alter ego, porque ela deseja a morte. Para aqueles que querem a destruição e a morte, realmente é um filme esperançoso. Mas para a Claire não é um filme esperançoso, porque a Claire tem uma família. Ah, mas o marido dela é chato. O marido dela fica reclamando que pagou a festa para essa cunhada chata também. Sim, ele é um pouco chato. A vida de Claire não é perfeita. Ela tem altos e baixos, tem alguns momentos felizes e uma rotina agradável. Sim, como a maioria esmagadora de todos os casamentos. Felicidades curtas, felicidades passageiras, mas você tem
um suporte, você está cercado de pessoas que te amam, né? Coisa que a Justine não sente. Então a Claire, quando ela descobre que realmente o planeta será destruído, ela se desestrutura. E quem não se desestruturaria? Não só ela, o filho não vai atingir a idade adulta, né? O seu filho morrerá criança, né? O seu filho não viverá, o seu marido não viverá, a sua cidade não viverá, seu país não viverá, todo o planeta, com toda a vida vegetal, animal que nele existe, o único planeta que nós sabemos que existe vida ainda no universo, que é o nosso, será destruído, né? Motivos para ela se desestruturar é o que não falta, né? Então ela realmente se desestrutura, enquanto que Justine nua se entrega às luzes do planeta assassino, deste planeta que vem destruir a todos. Nas últimas décadas, milhares de microplanetinhas têm se esbarroado com o nosso planeta. Suicídio assistido, eutanásia, aborto, drogadição legal, drogadição ilegal, esportes radicais, jogos suicidas, cirurgias mutiladoras, supostamente humanizadoras, são alguns exemplos desses astros mortíferos que têm se chocado com o nosso planeta nas últimas décadas. O crescimento vertiginoso dos depressivos, dos melancólicos, só reforça essa ideia de que a morte exerce um fascínio, uma atração enorme sobre a sociedade contemporânea. Assim como o planeta melancolia atraiu a Terra em sua direção, destruindo-a, assim a morte atrai os seus infelizes e numerosos entusiastas e os destrói.